Oi, eu sou o Dr. Kelvin Ruiz. Se você tiver problemas de inchaço, má circulação nas pernas, primeiro você precisa entender quais são as causas mais comuns que fazem com que isso aconteça. E aí depois você vai fazer as dicas e exercícios que eu vou ensinar para você nesse vídeo. A primeira causa comum para um déficit de circulação, para um inchaço, é a arteriosclerose. Ela causa um espessamento e endurecimento da artéria, piorando então a circulação para o corpo. A arteriosclerose é causada por um aumento de colesterol ruim bem na parede, na parte interna do vaso sanguíneo, das artérias, dificultando a circulação sanguínea, corroborando para o inchaço. Na arteriosclerose, por exemplo, os pacientes eles relatam que eles começam a andar, começam a caminhar, e em poucos minutos de caminhada eles começam a sentir muito cansaço e dor lá nas pernas também. A segunda causa comum é aquela pessoa, por exemplo, que até se sente bem, disposta durante o dia, mas ao final do dia essa pessoa começa a ficar cansada e começa a perceber um inchaço nas pernas. Nesse caso, a pessoa pode procurar um médico para um possível diagnóstico de varizes. Mas também não há do que se preocupar, porque existem exercícios, e eu vou passar para você nesse vídeo, que também podem fazer com que melhore essas varizes, e esses exercícios podem ser feitos em casa. A terceira causa comum é o linfedema. Só que é um pouco mais particular. O linfedema é quando a pessoa está com aquela perna bem inchada, é um pouco mais particular, requer um diagnóstico e um tratamento mais específico, porque existem várias causas para o linfedema, mas esses exercícios também poderão ajudar. O linfedema é um problema crônico que causa inchaço progressivo nas pernas, tornozelos, pés, até mesmo nos braços. Isso se dá devido ao acúmulo de linfa, que é um líquido que circula dentro do nosso corpo. Por exemplo, se eu pressiono o dedo sobre a pele de um paciente que tem linfedema, existe até um sinal clínico para isso, que é o sinal do cacifo, tá? E existem diversas graduações para isso, mas se eu pressiono o dedo sobre a pele do paciente e o dedo fica fundo lá, mesmo depois que eu tiro, fica fundo a pele, isso é um sinal claro que a pessoa possa ter também um linfedema. Por fim, uma quarta causa para o inchaço das pernas, presta muita atenção aqui, é a famosa trombose. A trombose acontece quando a circulação de um vaso sanguíneo, muito comum, uma veia que está lá nas pernas, na panturrilha, quando essa circulação ela é parcialmente interrompida por um coágulo sanguíneo. A grosso modo, esse coágulo ele sai do estado líquido para o estado sólido e ele prende lá na parede. E aí, o retorno venoso, a forma com que o sangue volta lá para cima, fica um pouco mais difícil por conta que esse caminho ele ficou obstruído. E eu estou explicando para você tudo de forma bem simples para você entender, não estou usando nenhum termo clínico aqui, mas aquele sangue em estado sólido é como se fosse uma pedrinha que ficou presa, colada no vaso sanguíneo, que é como se fosse um cano que leva o sangue lá para cima, e esse cano ele também passa para o pulmão, tá? Ele também tem passagem para o pulmão. E essa pedrinha, que é o sangue em estado sólido, o grande risco é que ela se descole e ela vá lá para cima e ela chega até o pulmão. E a gente chama isso de êmbolo pulmonar. Portanto, se você tem sintomas de trombose, como vermelhidão ao longo da perna, associado a inchaço, aumento de temperatura, dor ao tocar ou apertar a panturrilha, uma panturrilha mais enrijecida, dura, se você tiver esses sintomas, não faça esses exercícios que eu vou te passar, em hipótese alguma aí você precisa procurar um médico, combinado? Se você não tem nenhuma contraindicação do seu médico para fazer esses exercícios, maravilha, vamos começar com o primeiro exercício, que é esse aqui. E para isso você vai precisar de um rolo miofacial ou uma bolinha que você tenha na sua casa, como essa aqui. Você deve sentar sobre uma manta estendida no chão, pode ser também um lençol, colchonete, posicionar essa bolinha, embaixo da panturrilha, embaixo da região inchada, dobrar a outra perna e você precisa também levantar o bumbum. E aí você vai fazer esse movimento de vai e vem, pressionando levemente a perna contra a bolinha. Se faltar força nos seus braços, você pode descer com o bumbum, encostando ele no chão, como se estivesse varrendo o chão com o bumbum, e aí você consegue fazer esse exercício de forma mais leve e mais fácil. E lembrando que se você tiver diagnóstico ou suspeita de trombose, se doer nesse exercício, pare ele imediatamente. E uma dica bastante interessante é que quando você senta, você deve elevar os seus pés, evite ficar com os pés no chão sentado por muito tempo,
eleve os seus pés. O ideal é que seja acima da linha do coração, mas é mais fácil fazer isso deitado, eu vou te mostrar depois. Mas você pode começar com um banquinho ou uma cadeira da mesma altura para apoiar os pés, que isso já é muito melhor que permanecer com os pés no chão. Dessa forma, você faz com que a gravidade ajude no retorno do sangue dos pés para o coração. E quem tem pés inchados tem um acúmulo de líquido nos pés, e isso que eu estou te ensinando, ó, ajuda o sangue a voltar lá para cima. E olha só que interessante, se você quer dar um descanso para o seu coração, um descanso saudável, esse estudo aqui mostrou que quando você eleva as pernas acima da linha do coração, o seu coração fica mais relaxado. Isso porque ele não precisa mais fazer tanta força como faria no caso se você estivesse em pé ou sentado com os pés no chão, ele não precisa fazer tanta força mais para bombear o sangue de baixo para cima. Então o seu coração relaxa, estimula o sistema nervoso parasimpático, que é o sistema responsável por relaxamento, por digestão, diferente de outro sistema nervoso que a gente chama de sistema nervoso simpático, que é responsável por adrenalina, por luta, fuga, por alerta. Então, se você deita com os pés elevados acima da linha do coração, isso estimula com que o seu coração relaxe e estimula também a melhorar o inchaço dos membros inferiores. Para deitar com os pés acima da linha do coração, você pode empilhar alguns travesseiros ou almofadas e fazendo isso você usa a gravidade ao seu favor, ajudando ainda mais com que o sangue retorne para o coração. Aproveite para fazer esses exercícios que eu estou te mostrando de ponta de pé, como se estivesse acelerando um carro, mas com os dois pés. Isso faz com que você estimule a panturrilha como um segundo coração, ajudando também a bombear o sangue das pernas para o coração. É isso mesmo, por que um paciente que está num leito do hospital, por exemplo, ele precisa de visitas frequentes de um fisioterapeuta? Para ele se movimentar, para ele estimular os vasos sanguíneos dos membros inferiores através da contração muscular dos músculos da perna. Então, se eu tenho o coração que está aqui, ó, batendo, bombeando sangue lá para baixo, eu preciso de contração muscular, tá? Essa contração muscular vai ajudar, através da pressão sobre os vasos sanguíneos, vai ajudar o sangue voltar lá para cima. Isso vai dar um empurrãozinho a mais, vai ser um reforço para o coração não ficar trabalhando sozinho. E já que a gente está falando de estimular as pernas, os membros inferiores no retorno sanguíneo, para melhorar o inchaço dos membros inferiores, para melhorar aquele inchaço nas pernas. Outra coisa que a Organização Mundial da Saúde recomenda é que pessoas adultas com problemas cardíacos, problemas circulatórios, façam caminhadas pelo menos 150 minutos por semana. Isso equivale a mais ou menos meia hora de caminhada, 5 vezes por semana. E além dos exercícios que eu passei para você, a caminhada também vai ajudar muito a melhorar a circulação e o inchaço das pernas. Se você ficar muito cansado antes dos 30 minutos, então dá uma descansadinha, caminha 10, descansa um pouquinho, mas o ideal é que, tirando o tempo de descanso, a somatória do tempo de caminhada, o tempo que você caminhou, a somatória seja de 30 minutos ao dia. Combinado? Eu relembro a você que esses vídeos aqui da internet não substituem uma consulta, um diagnóstico, eles servem para orientar. Se você acha que precisa, procure um especialista da sua confiança. E não se esqueça de deixar o seu like, inscreva-se no canal, clique no sininho de notificações para você receber mais vídeos como esse. Que esse canal tem como principal objetivo ajudar de forma gratuita o máximo de pessoas possível com algumas complicações na saúde e orientar essas pessoas para que o tratamento seja feito da melhor forma. Outra dica bastante importante que eu tento passar para todos os meus pacientes é que calçado tem que ser comprado ao final do dia e não de manhã. Pensa comigo, os pés não incham mais ao final do dia? Até para uma pessoa que não tem problemas circulatórios, ao final do dia o pé incha mais. Portanto, se eu compro um calçado lá pelas 9 horas da manhã, esse calçado que ficou bem certinho no meu pé, no final do dia ele vai ficar apertado porque os meus pés incharam. Mulheres têm muito costume de comprar calçados do número menor do que realmente calça. Então, veja se o número que você calça é esse mesmo que você pensa que é, porque além dos calçados apertados serem um fator bem complicado para quem tem problemas circulatórios por conta do pé inchado, calçados apertados também causam deformidades no pé, como o joanete, por exemplo, sobretudo em calçados de bico fino.
Então, compre os calçados ao final do dia. É uma dica bem simples que quando você for comprar o calçado na loja, você precisa tirar a palmilha do calçado e alinhar os seus calcanhares sobre a palmilha. Lá na frente tem que sobrar pelo menos 1 polegar deitado. Dessa forma, você terá certeza que não está comprando um calçado apertado que vai ser ruim para você caminhar ao longo do dia. Espero ter ajudado você com essas dicas e exercícios para melhorar a má circulação, no caso de quem tem pernas inchadas. Esse vídeo eu fiz com muito carinho para você, então se ele te ajudou, procure ajudar mais pessoas, mande esse vídeo, tem um botãozinho de compartilhar aqui no YouTube, mande para o máximo de pessoas possível para a gente espalhar esse canal como uma corrente do bem, para a gente crescer cada vez mais aqui no YouTube. Eu vou deixar outros 2 vídeos recheados de dicas que eu não pude falar aqui por conta do tempo, então eu dividi esse tema de pés inchados em outros vídeos e vai estar aqui no final para você clicar. Assista esses também que poderão te ajudar. Muito obrigado para você que ficou até o final desse vídeo. Até a próxima. Tchau!